Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 13 até dia 17 de janeiro. Só dar um recado já rápido aqui. Dia 15, próxima quarta-feira, eu viajo aí de férias e devo voltar somente no domingo, dia 26. Tá? Então, durante esse período, eu não devo produzir análise de fechamento do pregão e no próximo final de semana não devo produzir aí o radar da semana e as oportunidades da semana. Vou ver se eu consigo olhar o mercado no final de semana que vem para justamente colocar aqui dentro da comunidade de forma exclusiva para os membros as oportunidades aí da próxima semana e até dar um feedback a respeito do cenário do mercado como um todo. Posso usar até o meu Instagram para isso. Tá? Então, recado dado. Dia 26, quando eu voltar, eu devo produzir esses 2 vídeos radar da semana e oportunidades da semana aqui exclusivo para dentro do canal para membros. E lembrando que fica disponível no meio da semana esses 2 vídeos aí de forma aberta no canal. Vamos lá, vamos falar aqui sobre primeiramente o GPS da tendência. Vou colocar aqui na tela, dar um zoom mais. Ele está aqui no nível de 89%, que é esse nível aqui, que é um nível que significa dizer que está na sobrevenda. O que a gente tira de informação em relação a isso? A gente tem a informação, primeiro, o mercado pode ficar mais esticado para baixo? Pode. Só que, para eu buscar a operação de venda dentro desse contexto, o ideal é muito em cima de nível de resistência, buscar ali um início do movimento de baixo em cima de nível de resistência, e não exigir muito para baixo, ou seja, não colocar um objetivo muito longo. Porque, como está sobrevendido, não significa dizer que já vai começar a subir, mas apenas que a gente exige um pouco mais para fazer a venda e não exige tanto em termos de objetivo. É essa informação que a gente tira de forma mais objetiva aí em relação a esse contexto que nós temos. E além disso, olhando para a compra, a gente fica monitorando sinais de força do mercado, algum sinal, algum indício que pode começar um processo de recuperação e até mesmo de reversão da tendência de baixa atual, ou seja, o mercado vem fazendo algo assim. Se ele fizer algo, por exemplo, que eu vou mostrar no Ibovespa, um sinal de fundo ascendente, dá para arriscar um pouco mais tentando pegar a mudança da tendência no índice. Se o mercado também tem índice setorial que está desse jeito aqui que eu vou mostrar também, perde aqui a mínimo desse fundo e logo na sequência gera um fundo aqui, pode ser a partir dessa segunda-feira, também seria um indício de arriscar um pouquinho mais na operação na ponta compradora, tentando pegar essa mudança de tendência. Então, beleza, contexto dado. Vou agora falar aqui do Ibovespa, que teve uma semana levemente positiva, 0,27, chegou a quebrar a sequência de máximas descendentes. E lá no gráfico diário, lembrando que a tendência ainda é de baixa, seja no gráfico semanal ou aqui no gráfico diário, segue com zigue-zagues descendentes. Aqui tem um leve movimento, vem aqui, faz isso, pode vir aqui perder essa região, e aí que eu comentei a respeito. Quais são os pontos que a gente vai avaliar para buscar uma operação de compra? Aí você pode transferir isso para o ativo, né, para arriscar uma operação de compra. Seria o índice, primeiro, já abre na segunda-feira subindo e gera um sinal de fundo. Mesmo abaixo da média, daria para, dependendo do ativo, se o ativo que está gerando esse sinal de alta é até acima da média, máxima do candle aqui, desse que está acima da média móvel exponencial de 10 períodos, melhor ainda, está mais forte do que o Ibovespa no curto prazo. Essa seria a primeira sinalização para compra. A segunda sinalização para entrada seria da seguinte forma: se o índice, se tivermos aqui o índice batendo aqui, perdendo essa mínima aqui, que eu vou mencionar um índice setorial que está fazendo algo semelhante, e isso aqui gerar um sinal de alta na sequência, ou seja, um sinal de falso rompimento, tentando pegar também algo para cima, algo semelhante ao que poderia ser um fundo duplo. Então tem a chance de um fundo ascendente ou um fundo duplo. Isso é o que não é o que vai acontecer, é o que a gente ficaria atento para buscar essa operação de compra. Pode ser que o índice vai, passe e fique bem mais sobrevendido, passe direto e fique mais sobrevendido? Pode. Pode ser que ele venha aqui, ó, venha buscar um nível de suporte mais relevante. Quais são os níveis de suporte mais relevantes? Esse aqui ele já está testando. Então esse é o primeiro ponto que ele pode bater e começar a subir, gerar uma correção, seja lateral ou mesmo de alta, buscando a média ou fundo anterior. A outra seria ele afundar mais e buscar uma região de suporte mais relevante, que vai ficar lá por volta dos 115.300 pontos, por aqui.
E depois disso, a gente teria esse outro nível de suporte pelo gráfico semanal, que fica lá em torno dos 113.150 pontos. Então, primeiro 115.300 e depois 300, 350 e depois na faixa dos 113 e 150. Então, são esses dois níveis mais importantes, mas num cenário de sobrevenda e sendo mais pessimista, seria isso aqui para ter algum processo de recuperação na sequência. Seguindo para a gente falar do dólar, o dólar terminou a semana. Lembre-se de deixar um like nessa análise, se ela for útil para você de alguma forma. Você aqui que é membro do canal, pode comentar aqui embaixo também. Você que está assistindo depois aqui essa análise, pode também fazer o comentário aí a respeito, deixar um like, um joinha e fazer um comentário aqui embaixo a respeito dessa rodada da semana. Ou se você quiser também sugerir algo que pode ser melhorado, fique à vontade. Vamos lá. Falando aqui agora do gráfico semanal do dólar, o dólar terminou a semana com queda de 1,37%, já quebrando a sequência de mínimas ascendentes, inclusive nessa semana perdendo as últimas 3 mínimas. E testando a média, um lugar onde pode parar de cair e ficar aqui enrolado, fazendo a correção da sua tendência de alta de curto a médio prazo e também de médio a longo prazo, que seria o do gráfico mensal, mas aqui pelo semanal uma correção que pode ser mais lateral ou uma correção que pode ser buscando nível de suportes mais baixos, como topos anteriores aqui. Quais são os principais suportes nesse momento? A média, que está ali na faixa 6.059, depois disso esse topo anterior na faixa de 6.000 pontos e depois esse outro aqui na casa dos 5.950 pontos. Então são esses os níveis. Deixa eu só ver aqui a questão do ajuste, tirar aqui o ajuste, só para falar, na realidade, os valores certos agora, né? Porque eu gosto de ver isso aqui sem o ajuste, estava com o ajuste. Então, os pontos é 6.029, de buscar aqui a média, então seria o caminho mais provável, falando em termos de correção. E aí tem outra, a correção lateral, que a média vai buscando o preço, também isso pode acontecer, mas no primeiro momento, pelo que aconteceu aqui, eu vou olhar para o gráfico diário também para falar a respeito. Depois desse suporte, o outro mais relevante ficaria aqui nesses dois topos, que vai ficar por volta dos 5.904 até um patamar de 5.883. Então, esse é um suporte importante para o dólar. No gráfico diário, dá para perceber que teve uma boa recuperação após um sinal ali forte para baixo da média. Então, dá para ver que o dólar voltou para baixo da média, não era um comportamento que vinha acontecendo de ficar fechando abaixo da média. Aqui fechou abaixo da média 2 vezes, já voltou para cima. Aqui fechou uma vez, já voltou para cima. Aqui já fechou e permaneceu abaixo. Tentou voltar para cima, não conseguiu, fechou abaixo. E aqui está tentando voltar para cima. Ou seja, da média de comportamento dos últimos 10 pregões. Mas o ponto legal aqui, no sentido de sinal de alta, foi ter superado a máxima do que no anterior e ter fechado acima dos 6.100 pontos, que é um patamar de nível de avaliação ali relevante. Como está entre as médias, a gente pode ter algo aqui mais travado, o que aumenta a probabilidade do dólar ter algo que caminhe para essa região de resistência aqui, primeiramente em 6.213 e a outra resistência 6.253 é oscilar acima da máxima desse candle, que confirmaria um movimento de alta no gráfico diário. Olhando para o gráfico até de menor periodicidade, 120 minutos, só dá para ver que aqui também está travado. Fez um grande candle de alta e não oscilou acima dessa máxima. Então, enfim, abriu caindo, já fazendo algo assim, ó, isso significa dizer um cenário mais para se buscar a operação de venda e de day trade no decorrer da semana. Seguindo para a gente falar então aqui agora do DI. DI terminou a semana apresentando uma sinalização também de perda de força dos compradores ao quebrar a sequência de mínimas ascendentes, assim como o dólar fez, só que foi mais fraco do que o dólar essa queda, porque primeiro fechou praticamente estável, menos 0,23%, e mais próximo da máxima da semana. De qualquer forma, é uma primeira sinalização depois de uma sequência grande de mínimas ascendentes aqui no gráfico semanal. Olhando para o gráfico diário, no gráfico diário dá para perceber também que passou a trabalhar um pouquinho mais abaixo da média, voltou a fechar acima da média aqui. Então, observe aqui o comportamento do preço em relação à média, desde quando vem aqui nessa forte tendência de alta. Observe que não fica ali, fecha uma vez abaixo da média, já volta para cima, testa, já fica acima. Então, esse é o comportamento normal. Aqui já está dando alguns indícios que perdeu um pouquinho de força. Se abre o próximo pregão de segunda-feira já perdendo a mínima da sexta,
reforça a expectativa mais baixista de curtíssimo a curto prazo, ampliando a chance de buscar próximos suportes na faixa dos 15,10 até um patamar aqui de 15,02. Essa seria a principal faixa de suporte no primeiro momento. Abaixo disso, a gente já vai olhar para essa região aqui, ó, uma região ali na faixa dos 14,35 e botando até os números aqui do Fibonacci, dá para perceber que 61,8% é essa região que é mais relevante. Então, um ponto até para ficar atento aqui, para quem acompanha de perto o DI, abriu a segunda-feira caindo, voltando aqui para baixo, o foco seria muito mais vendo aqui, voltando para baixo ali daquela região ali na faixa dos 15,38, 15,40, 15,39 a 15,40, fica mais para olhar para baixo, eu aumentaria a probabilidade justamente disso acontecer. E aquela questão do comportamento ter virado um pouquinho no curto prazo, do preço começar a respeitar mais a média móvel exponencial de 10 períodos. Superação dessa máxima cria uma expectativa de poder ter algo maior para cima, mas é importante avaliar justamente o fechamento da segunda. Vai permanecer acima da média ou não? Permanecendo, cria uma chance de fazer isso aqui, ó. Essa chance de ficar aqui, ó, mais lateral. Movimento que você vai tendo topos descendentes, fundo aqui levemente ascendente, ficando num formato ali de um triângulo simétrico. Depois disso, vamos falar aqui agora não de Petro, né? Vou deixar já o gráfico da Petro aqui, vou falar primeiro de S&P 500. S&P 500 terminou a semana com queda de 1,54%. Aqui também já tem um indício importante. Olhando ali o comportamento em relação à média, fechou uma vez abaixo da média, que fechou 2 vezes, já voltou para cima, bate, volta para cima, bate, sustenta acima, vai se sustentando acima, fechou abaixo. Depois de um sinal de alta acima da média, volta e perde a mínima desses dois candles aqui, reforça um pouco mais a expectativa de caminhar para cá, onde mudaria a tendência do gráfico semanal. Então, essa sinalização aqui nessa semana foi uma sinalização mais negativa, oscilação abaixo da mínima desse candle da semana passada. 5.807 reforça um viés mais de baixa de curto prazo, que dá para perceber aqui no gráfico diário do S&P 500 que a tendência já é de baixa. Olhando aqui, ó, tinha quebrado a estrutura de alta aqui, subiu, gerou aqui um leve pivôzinho de baixa, não fechou abaixo, foi lá em cima de novo, gerou um pivô de baixo de novo aqui. A tendência de baixa começou forte? Não. Os recursos estão muito lá próximo do topo anterior, não é uma tendência forte, mas é uma tendência de baixa que gera uma expectativa maior de fechamento desse gap e busca desse fundo anterior. Então, os suportes estão em 5.782 e depois disso na faixa dos 5.705. Para mudar essa expectativa negativa, seria o principal sinal é romper esse topo anterior aqui na casa dos 6,021 ou passar a ficar mais tempo acima, fechando da média móvel exponencial de 10 períodos, que não é o que está acontecendo. Fecha uma vez acima, deixa eu ampliar o gráfico, fecha uma vez acima, já volta para baixo no pregão seguinte. Aqui fechou 2 vezes acima, já voltou para baixo. Então, ou seja, o tempo que permanece acima da média é um indicativo de quem está no controle da situação no momento, em termos de compradores e vendedores, e, consequentemente, a partir disso, a gente tem algo um pouco mais objetivo para se tomar a decisão, ou para que lado está um risco maior para buscar a entrada. Nesse caso aqui, está um risco um pouco maior para a ponta compradora no primeiro momento aqui dentro do S&P 500. Olhando para o barril do petróleo, no gráfico semanal, a gente teve mais uma semana muito boa, inclusive com fechamento acima daquela região importante, que era da região dos 76, 77 dólares, fechou lá próximo dos 80, fechou em 79 dólares aqui, e com a chance maior de buscar esses topos anteriores aqui do gráfico diário, dando um zoom menos, e esses topos anteriores do gráfico diário que está muito próximo, né? Muito próximo ali da região dos 81 dólares. Aqui também, ó, essa região um pouquinho mais acima, que seria na faixa de 81 até perto dos 82 dólares, né? Traçando aqui uma linha na máxima, dá para perceber que é pertinho lá dos 82 dólares. Então, nesse momento, o viés é de alta, a tendência do gráfico diário é de alta. Dá para perceber aqui também, não só pela questão do comportamento do preço em relação à média, mas em relação à região que foi superada aqui, ó, olha como ela é testada e entra a pressão compradora justamente nessa região que era antiga resistência, funcionando como suporte. Então, um indício maior de que lado estaria operando aqui, se fosse o barril do petróleo, buscando operações aqui, para que lado você estaria buscando essa operação. Então, nesse momento, cenário mais positivo para correções, buscar oportunidades mais de compra aqui, falando em barril do petróleo Brent.
Então ele entrando na semana com viés, mais positivo, tá? Um viés mais positivo, mas sabendo que pode trazer algum processo de correção na resistência que está muito próximo, em torno de 81 dólares. O minério terminou a semana de forma negativa, que é essa semana aqui, ó. Isso aqui já é uma cotação que está relacionada já ao pregão de segunda-feira, dia 23. Então já teve até uma superação de máxima aqui, vamos ver se vai confirmar no pregão de amanhã mesmo, nessa madrugada aí lá fora. Então aqui a gente teve um fechamento, a gente está falando essa madrugada que eu estou produzindo isso aqui no domingo, encerrada da semana. Então aqui a gente teve esse fechamento aqui em queda, bateu em cima do suporte, está gerando uma sinalização positiva. Segue dentro de um viés de baixa, dá para perceber o preço abaixo ali das médias, dessa de prazo maior, segue ainda dentro de um viés de baixa, nada muito relevante ainda para baixo. É uma região importante de suporte aqui para o minério, região aí para baixo dos 100 dólares, que é a região mais dentro ali dos 98 a 97 dólares, 94 dólares aqui é a região mais forte ainda de suporte, mas de maneira geral, no gráfico diário aqui, olhando já para um próximo pregão, começou bem, tá? Já começou bem aqui essa subida, mas ainda assim no diário, para mudar a tendência de baixa, seria necessário voltar para cima não só dos 100 dólares, mas superar esse topo anterior localizado em 102,25. Então, enquanto isso não acontecer, segue dentro de uma tendência de baixa, onde o comportamento de uma tendência de baixa é sinalização de topo descendente abaixo, ou seja, ter topo, sinal de baixa abaixo do topo anterior ou em nível de resistência. Tá? Então, ficar atento aí nesse próximo pregão. Esses dois próximos pregões em relação ao minério, que a gente vai comentando isso também no Morning Call diariamente. Seguindo para a gente falar da Petro agora, a Petrobras terminou a semana com alta de 1,54%, acompanhando ali a alta do dólar, ainda respeitando em termos de fechamento essa resistência aqui, ó. Essa máxima aqui localizada em 37,15. Deixa eu só ver se o ajuste está ok aqui já. Em R$ 37,15. Então essa máxima aqui, ela está sendo respeitada em termos de fechamento semanal, não consegue fechar acima. Mas segue dentro de um viés de alta. Foi um movimento de subida que quebrou aqui topo descendente, e agora vem aqui e faz um fundo acima da média. Então o preço vai permanecendo acima da média, o viés ainda de alta, mas por estar em cima dessa região de resistência, temos que tomar alguns cuidados. De maneira geral, o gráfico diário da ação, se eu pegar aqui esse movimento aqui, ó, daqui para cá, esse movimento aqui de baixo foi um movimento de 7 pregões. Desse movimento de 7 pregões, a gente teve agora uma recuperação, essa recuperação aqui, até aqui, de 11 pregões. Então dá para perceber que levou mais tempo para subir do que foi para cair e subiu ainda menos. Segue respeitando aqui também a região de preço em torno dos R$ 37,00, que é o nível de resistência, ou seja, vai lá em cima, mas fecha abaixo. Perda da mínima do pregão de sexta-feira aumenta a probabilidade de ter algo para baixo e que pode desencadear um movimento maior de baixo. A gente vai ficar atento, principalmente na questão do comportamento do preço em relação à média. Fechamento abaixo da média com nova mínima amplia um pouco mais a chance de queda da PETR4. Se for olhar para a operação de swing trade, quem estiver posicionado no swing trade em Petrobras, um dos pontos que eu colocaria como stop seria abaixo da mínima desse candle aqui, que foi o candle que antecedeu ali o gap. Então o stop ficaria lá nos R$ 36,00 e desculpe, R$ 36,73, logo abaixo dessa mínima aí. Só um instante. E para buscar alguma nova alternativa de compra, mais de curtíssimo prazo, um risco um pouquinho maior porque está muito em cima da zona de resistência, é um sinal de fundo ascendente no gráfico de 120 minutos. Tá? Ideal batendo ali na média, pode até fechar abaixo da média, até bater e fechar esse gap aqui, ó, e depois gerar um sinal de alta. Isso seria uma das alternativas de arriscar alguma compra ainda na Petro, com o stop ficando aqui para baixo, ou mesmo deixando aqui. Seguindo para falar agora de Vale 3. A ação terminou o pregão da sexta-feira em alta de 0,57%, chegou até oscilar acima da máxima do pregão anterior, quebrando a sequência negativa, não só de máximas descendentes, mas foram 8 pregões consecutivos de queda. Só que a semana ainda terminou de forma negativa, a ação caindo 3,23%, fechando para baixo dos R$ 52,00.
fechando em 51,52 e olhando para o gráfico semanal, dando um zoom menos, ainda apontando para essa região aqui de suporte, ó. Essa região aqui de suporte, que é a região que vai dos R$ 50,10 até a mínima aqui em 48,40. Essa é a principal faixa de suporte. Então, eu arriscaria já uma compra de swing trade contra a tendência na Vale nessa superação de máximo? Não. Pode até dar certo essa recuperação. Se ela superar de novo esse candle aqui, aumenta um pouco mais a chance de subida. Mas onde eu mais me interessaria, se fosse para tomar risco na Vale 3, de compra contra a tendência, seria mais dentro possível da região dos R$ 50,10 a 48,40. Tá? Se alguém abriu compra contra a tendência, um dos pontos de stop abaixo da mínima do candle da quinta, ficando lá nos R$ 51,13. Seguindo para a gente falar agora, eu não falei do minério, enfim, o minério podendo gerar também o processo lá de recuperação que eu comentei. Aqui a tendência, lembrando, é de baixa ainda na Vale 3. Para mudar essa tendência de baixa, a ação tem que superar a máxima desse topo aqui, que está localizado em R$ 55,40. Seguindo agora para a gente falar dos setores. O setor de consumo, gráfico semanal, não conseguiu ainda quebrar a sequência de máximas descendentes. O Ibovespa conseguiu fazer isso, então está um pouquinho mais fraco do que o Ibovespa. Só que olhando para o gráfico diário aqui, ó, esse é um dos setores que eu comentei lá que perdeu a mínima desse fundo, está dentro de uma tendência de baixa, perdeu a mínima desse fundo, respeitando ali a média. Se acontecer isso aqui, aí dá para olhar para dentro do setor quem está fazendo algo parecido ou gerando um fundo até acima do fundo anterior para arriscar alguma compra, tentando pegar um ativo mais forte aí dentro do setor. Eu vou dar uma olhada ainda em cima de todos os papéis e vou comentar isso em cima das oportunidades da semana. Depois do setor de consumo, então lembrando, está dentro do viés de baixa, sem ainda um sinal de alta no gráfico semanal, perdendo região de suporte importante. Se eu pegar aqui, fica até difícil de olhar para o suporte lá para trás pelo semanal, pegar o mensal para ficar ainda mais claro. Pegando o gráfico mensal aqui, suporte mais relevante vai estar aqui embaixo, ó. Já é uma região de suporte essa aqui, que está sendo testada agora, ali por volta dos 2.376 pontos. A gente pegar aqui essa saída dessa lateralização, eu vou pegar uma projeção menor possível, que seria desse última tentativa de subida, eu vou replicar ela para baixo aqui. Tá? Dá para fazer a projeção de toda essa base aqui desse triângulo simétrico, na expectativa de ter uma projeção de queda de prazo maior. Essa base aqui, ó, você replicar esse tamanho aqui a partir desse rompimento aqui, ó. Então, replicaria essa altura aqui a partir desse ponto. Então, olhando agora para só essa replicação aqui, a gente tenderia aqui, em termos de projeção de baixo, 2,159, que seria um pouquinho abaixo da mínima desse fundo. Beleza. Tá já no suporte que eu já comentei do gráfico mensal, para buscar alguma sinalização de alta. Não ganhou muita força para baixo, também gerou superação de máximo, seria a alternativa de olhar para dentro do setor em relação à compra contra tendência. O IEX, no gráfico semanal, conseguiu superar a máxima do que no anterior, foi mais forte do que o setor de consumo nessa última semana. Depois de um longo movimento de baixa, né? Longo movimento de baixa no setor de energia. No gráfico diário, o que seria interessante, sinal de alta e fechamento acima da média com nova máxima, porque aqui fechou uma vez acima da média e já voltou para baixo, que é o comportamento de tendência de baixo, que eu já venho comentando aqui nesse radar da semana. Então, se fizer algo assim, fecha acima da média, era a nova máxima, reforça a expectativa de subida, que também daria para olhar para dentro do setor em busca de oportunidade de compra. Se fizer isso aqui também, ó, bater aqui e gerar algum sinal de alta, também é outra alternativa de olhar para dentro do setor. Setor financeiro fechou melhor aqui com alta de 1,13, só lembrando, não sei se eu cheguei a comentar, a alta foi de 1,09 no setor de energia. Setor financeiro, alta de 1,13, também superou a máxima não só dessa semana, mas da semana anterior, um pouquinho mais forte do que o setor de energia, mas bateu numa zona de resistência, não só desse ponto aqui, mas aqui também, de um nível que é anterior de suporte, e perdeu força nessa região. No gráfico diário, dá para perceber que foram dois candles de subida, estourando ali um topinho anterior, quebrando a tendência de baixa no primeiro momento, retoma se voltar para baixo dessa região, mas se ocorrer algo assim, fica mais para ter algo para cima.
Então, ficaria bem de olho aí. Se fizer isso aqui, superar os 11.942 pontos, reforçaria um pouco mais, arriscar ele alguma operação de compra dentro do setor setor financeiro. Se bancos, tem outros ativos aí como B3SA3, enfim, daria para olhar com mais carinho. No gráfico do setor de materiais, no gráfico semanal, dá para ver que não teve, foi o pior setor na semana, queda de 2,47%. Chegou no nível importante de suporte que pode trazer um repique de alta, mas nesse momento, olhando para o curtíssimo a curto prazo, está sendo o setor mais fraco. Tá? É uma região importante de suporte que se encontra, tem esses fundos aqui, mas aos poucos vai apontando mais para buscar esse fundo e esse fundo aqui no gráfico mensal, falando de curto a médio prazo, principalmente médio prazo, dentro do setor. No gráfico diário, para gerar alguma expectativa de subida, segunda-feira superar a máxima desse candle, aumenta a probabilidade de buscar a média. Tá? Então, enfim, dos setores aqui, esse seria o que teria menos interesse, mas se for arriscar, coloca menos capital, visto que está apresentando mais força. Olha o tempo que está sem testar a média, com bastante candles pretos, né? Então significa dizer que tem bastante pressão vendedora dentro do setor, não tem muita gente interessada em compra nesse momento. Tá? Então por isso tem um risco um pouquinho maior, objetivamente falando. Setor imobiliário. O setor imobiliário é algo parecido com o setor de consumo, que esse aqui conseguiu superar a máxima da semana anterior, mas voltou para baixo da mínima, perdeu a mínima. Quando eu falo parecido, aqui no setor, o setor de consumo não conseguiu superar a máxima e veio e fez uma nova mínima. Aqui fez uma nova mínima. Quando eu falo parecida, é no gráfico diário, que veio, perdeu a mínima do fundo anterior, bateu na média lá, gerou um sinal de baixo, perdeu a mínima no fundo anterior. Se fizer algo assim, também olharia para dentro do setor imobiliário para arriscar alguma operação de compra. Tá? Falando de operação contra a tendência. Vou ficar de olho aí. Além de falar dentro das oportunidades da semana, eu vou comentar, eu vou ficar atento em possíveis oportunidades de compra no decorrer dessa semana, se o mercado proporcionar isso aí. Então é isso. Espero que tenha sido útil de alguma forma aí nessa dada semana, que vocês possam ter entendido quais são os direcionamentos que a gente vai ficar ali de olho. Para venda está um pouquinho mais apertado, na minha opinião. Dá para arriscar mais com menos capital e menos longa a questão do objetivo. E para compra, ficar atento a alguma sinalização de força dentro de algum setor, como eu já mencionei, ou mesmo principalmente olhando o Ibovespa e, lógico, olhando para ativos específicos que estejam, de repente, mais forte do que a média. O que é a média? É aquele índice. Então, quem está mais forte que o Ibov dá prioridade para esses ativos? Quem está mais forte dentro do setor de energia do que o IEX dá prioridade para esse ativo? Geralmente costuma gerar um melhor resultado em média. É isso, espero ter ajudado. Deixa um like, um joinha, compartilhe. Um grande abraço e uma ótima semana a todos vocês.